Salve, salve galera, tudo na paz? Dia de convocação para a Copa do Mundo, então vou lançar braba. Se eu fosse treinador, qual seria a minha lista de convocados, beleza? Então vamos lá, goleiros. Alisson, o Everton e o Souza. Para mim, a parte mais preocupante da lista, por uma questão simples: Alisson machucado e Ederson e Bento numa fase muito ruim, né? E já tem algum tempo, né? Eu convocaria o Everton pela experiência em Copa do Mundo e o Souza porque tá muito bem, né? Laterais: Wesley, Danilo, Alexandre e Luciano Juba. Wesley e Luciano pensando do ponto de vista ofensivo, Danilo pela versatilidade e pela liderança, e também porque é um jogador muito forte nas decisões, né? Então, jogo grande é jogo pro Danilo, né? E o Alexandre pela segurança defensiva, tá certo? Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer e Léo Pereira seriam os meus zagueiros, né? Marquinhos e Gabriel, os titulares. Bremer, uma fase esplendorosa pela Juventus, apesar da Juventus não tá bem, né? E o Léo Pereira, porque são 2 anos de altíssimo nível, né? Em jogo grande contra PSG, Bayern, contra Chelsea. Então acho o Léo Pereira um jogador e o único zagueiro canhoto, né? Então acho isso importante, apesar do lobby pro Thiago Silva, etc, etc. Eu acho que o zagueiro que deveria ter sido trabalhado nesse ciclo era o Natan, que hoje está no Betis. Zagueiro canhoto muito bom, já também joga pela lateral esquerda, acho que um baita de um jogador, mas ficou esquecido nas listas, tá? Meias: Casimiro, né? Não convocaria o Fabinho, convocaria o João Gomes para fazer essa função de primeiro volante. Ele joga muito bem ali, mas também faz a posição de segundo, né? Fez um campeonato muito bom pelo Wolverhampton, apesar do rebaixamento do Wolverhampton, tanto é que deve ser contratado pelo Atlético de Madrid, né? Bruno Guimarães e Danilo, cara, o Danilo jogadoraço, e o Bruno Guimarães faz um ano também muito bom. Paquetá, sem dúvida nenhuma, pela versatilidade, pela qualidade, pelo jogo aéreo, pela finalização e por ter sempre jogado muito bem na seleção brasileira. E aí eu teria uma dúvida: eu levaria mais um meio campo, tá? Entre Gerson e Gabriel Sara, hoje com a tendência de convocar o Gabriel Sara pelo ano no Galatasaray, apesar do Gerson ter subido de produção, mas enfim, o Gerson se desconvocou e vocês sabem os motivos, tá? Atacantes: eu levaria Vini Júnior e mais 10. Acho que o Vini tem que ser o cara da Copa, tá? O time tem que ser preparado para ele, né? Levaria Rafinha, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Matheus Cunha, o Endrick, né? Uma dúvida aí pela questão física e também pelo desempenho entre João Pedro e Pedro, tá? João Pedro machucou no último jogo pelo Chelsea. E Thiago e Ryan, porque, cara, que temporada maravilhosa. E até para condecorar a qualidade do trabalho desses dois jogadores, tá certo? O Ryan e o Igor Thiago fazem uma Premier League, cara, absurda, né? Então, sim, não levaria o Neymar. E quando eu falo que não levaria o Neymar, eu acho até que a gente discute isso de maneira muito questionável, né? A gente vive do Neymar, na minha visão, hipotético, né? Ele não demonstra em campo aquilo que levaria ele a ser convocado no lugar de um desses caras que a gente citou, né? Eu acho até que o Santos tem desempenho melhor quando ele não joga, né? Mas enfim, é o Neymar, então tem uma pressão da mídia corporativa, tem uma pressão dos ex-jogadores, dos parceiros, dos influencers, né? E na prática pouca efetividade do ponto de vista do futebol. Então ele não vai, se ele for convocado, eu acho que ele pode ser convocado, ele não vai ser convocado pelo futebol que joga, e sim pelo quê? Pela força que ele tem do ponto de vista midiático, tá? Eu não levaria nem Ibanez, né? Nem muito menos o Fernandinho, né? Eu acho que são dois jogadores que não complementam a seleção no nível que ela precisava. Eu apostaria em um futebol coletivo, então esses seriam os meus convocados. E você, convocaria quem? Beleza? Tem alguém que você muda dessa lista aí? Eu acho até que o Thiago Silva tem força porque ele não colocou na lista de 55 à toa, tá certo? Mas eu não levaria nem ele, nem o Neymar, nem o Ibanez, nem o Fernandinho. Esses quatro eu não levaria, tá bom? Então é isso, galera. Um abraço pra vocês e abemos Copa. Vamos que vamos. Abraço, valeu!